de ferramentas que são importantes para você ter configurado na sua conta de anúncio. Vamos lá. Conversões. Quando vocês entrarem pela primeira vez, aqui vai estar um bloco azul com o botão mais conversões. Eu já fiz um teste, ele vai me aparecer todas as opções de conversão. Então vamos lá, quando você clica no blocão azul de mais conversões, você vai para uma tela que vai mostrar algumas opções de conversões. Então aqui a gente tem duas opções básicas que a gente vai utilizar, ligações e website. A de ligações telefônicas você configura para que ele conte as conversões. Né? Então se o lead ligar para você for uma conversão, você considerar como uma conversão, você configura aqui. Então, geralmente eu configuro essas três, depois vocês conseguem ler com calma quais são essas três e que opções elas são, tá? Uma é para website, outra é para dispositivo mobile e outras são as que são a partir de anúncio. Geralmente, essa daqui são com os anúncios quando a pessoa vê por fora e essas aqui quando ela entra no seu site, tá bom? Então configura lá as três opções ou escolha a opção melhor para você. Conversão de website, que é o que a gente vai olhar aqui, ela funciona da seguinte forma. Eu escolho a categoria uma compra, se ele é um lead, se é visualização de página, inscrição ou outro. Geralmente eu utilizo lead ou compra. Né? Então, se for uma venda, se o negócio tiver uma venda ali na hora que o cara viu o anúncio e ele entrar no seu site e comprar, você coloca compra, senão a gente vai escolher lead, vou dar um nome para essa conversão, então baixou e-book tráfego, então ele baixou e-book sobre tráfego, então ali ele baixou esse e-book, então essa é a minha descrição da conversão. Eu utilizo aqui não usar valor, porque ele é um e-book, então é um e-book gratuito e eu não estou cobrando, então não utilizo valor. E eu quero contar uma vez só, então não importa quantas vezes o mesmo usuário baixa, eu quero que ele considere uma só conversão única para cada usuário. Janela de conversão eu deixo 30 dias, janela de conversão de visualização 1 dia. Se eu quero que essa conversão conte nas minhas métricas, que o Google continue entregando para pessoas que têm tendência a converter um e-book desse, eu deixo sim, senão eu coloco não. O modelo de atribuição eu utilizo o último clique. Perfeito? Aqui é tranquilo, criar e continuar. Aqui na segunda etapa eu vou configurar a tag. Tem 3 opções, porém essas duas aqui que vão definir como que você vai criar essa conversão. Se você está desenvolvendo esse site, se você já sabe um pouco sobre programação, você vem nessa opção instalar tag por conta própria. Aí ele vai te dar as instruções, você vai ler com calma e vai instalar sua tag. Se tem um desenvolvedor que faz por você, você consegue mandar por e-mail para esse desenvolvedor, ok? Tem uma terceira opção, que é quando você, por exemplo, você usa o WordPress ou o Wix, eles têm lá os plugins de cada um, e dentro desses plugins eles vão pedir essa informação aqui, ó, a ID da conversão e rótulo da conversão. Então você vem aqui nessa opção, e lá no Wix ou no WordPress ou na ferramenta que tem o plugin, você vai utilizar essas duas informações. Lembrando que, geralmente, a ferramenta WordPress ou Wix tem tutorial na internet de como fazer isso. Então, não precisa se preocupar, você consegue achar no Google, no YouTube, de como faz essas configurações. É bem tranquilo, tá bom? Feito isso, você conclui. Quando você tiver instalado no seu site ou seu programador instalou, ele vai aparecer aqui. Então, apareceu aqui, vai começar a contar suas conversões, beleza? Então ele vai aparecer quando ficar verificado. Feito isso, gente, isso aqui é muito importante, então cria essa conversão, todas as conversões que você tem no seu site ou nos seus anúncios, na sua landing page, para você ter o controle da sua conta desde o início. A outra ferramenta é essa aqui, ó, planejador de palavra-chave. Então, Elivelton, eu quero saber como que é a demanda, como que as pessoas procuram, qual que é o custo médio pela palavra-chave. Indo nessa ferramenta de planejador de palavra-chave, ele vai te dar diversas opções para você encontrar suas oportunidades. Então, se eu digito lá, aula de Facebook Ads, aula de Google Ads, ele vai me dar quanto mais ou menos eu pagaria por um clique. Então, ele vai me dar uma média de CPC. Com base nisso, você tem noção na hora de colocar na sua campanha um limite de
de clique, por exemplo. Então, essa ferramenta vai te ajudar bastante a fazer essa configuração e entender valores de palavras-chave, tá bom? Então aqui quando você entra pela primeira vez, ele vai te dar uma dica de como funciona, então para dar uma lida nisso aqui, de como funciona cada tipo de opção, e começa. Geralmente eu vou por essa opção aqui, mas eu posso ir por essa de descobrir novas palavras, caso eu queira que ele me dê dicas. Então, aula de... Então vou já fazer a busca por exata, né? Aula de Facebook Ads. Eu posso ir colocando uma embaixo da outra, tá? Se eu tenho 10 palavras, 20 palavras, 100 palavras, coloco uma embaixo da outra para ele fazer esse insight para mim, tá bom? Então aqui, pessoal, ele vai estimar para você quantos cliques você vai receber com o CPC máximo que você colocar. Então aqui você consegue ter ideias de palavras-chave, ter uma visão geral, olhar para os seus grupos de anúncios. Se eu quiser colocar aqui para aparecer só no Brasil, ou em alguma região específica, eu consigo colocar também todos os idiomas. Então eu consigo olhar todos os insights que a ferramenta do Google me dá para a palavra-chave que eu escolhi, tá bom?